Fala aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá para mais uma aulinha. Mais uma aulinha aí de exercícios, parte 10 aí de modos textuais. E aí fazendo o que a gente tem feito nos outros exercícios. A gente vai pegar os fragmentos de texto aí abaixo e a gente vai ver os modos textuais predominantes, né? Lembrando que ver predominância é a gente ver qual é o propósito, qual é a intenção daquele fragmento, né? Não esquece isso não, a gente anotou isso sempre nas outras aulas, essa também, né? Qual é o propósito, qual é a intenção do fragmento que está ali na nossa frente, né? Lembrando, por que é que a gente tem que observar isso? Porque às vezes o texto tem lá, né, uma listagem de coisas, né, ou definições de coisas, o que seria descritivo, mas ele, na verdade, usa isso para dar opinião sobre alguma coisa. Então, ele não é descritivo, ele vai ser dissertativo. Né? A mesma coisa, ele pode estar lá montando na sua frente a amostragem de uma história. E aí, vai ser narrativo? Não, depende. Se ele for no final dar uma opinião, né, para debater algo da história, aí vai ser dissertativo. Não se esqueça que dissertar é um opinar explicando. Às vezes a gente não vai ter explicação aqui, porque o fragmento é muito pequeno, mas é essa parada que a gente tem que ter na cabeça, tá? Tranquilo? Então bora lá. Fragmento 91. 91 diz o seguinte: muito se tem discutido acerca da violência que aflige a sociedade brasileira de um modo geral. Olha só, ele disse aqui, muito se tem discutido, né? E aí bota aqui o tema na sua frente, né? E quando ele bota lá que aflige a sociedade, isso aqui tanto é a opinião dele como a opinião geral. Ele já traz uma opinião geral aqui. Então aqui nesse fragmento temos qual modo textual predominante? Aqui a gente tem o modo textual dissertativo. Certo? Tranquilo? Beleza? Enxergou aí a parada? Certo? Então, 91 era essa paradinha aí. Tá legal? Então, aqui ele não estava contando história, então não podia ser narrativo, tá? Tampouco estava só descrevendo a situação, tá? Dizendo o que é. Até tem um caracterzinho descritivo aqui, mas o intuito é de estar abordando um tema para uma, né, discussãozinha aí. Certo? Tranquilo? Então, 92. Bora lá, 92? Vamos lá. Agitava a bandeirinha sem saber bem o motivo. Via sua avó, em lágrimas, à espera do trem, e já não precisava saber mais. Aquele sorriso irrigado pelos olhos saudosos lhe faria agitar 1000 bandeiras só para vê-la feliz de novo. Bom, o que a gente tem aqui nesse fragmento? Nesse fragmento você tem alguém agitando a bandeira. Tem aqui alguém. Aí estava agitando a bandeira sem saber o motivo. Via, esse mesmo alguém está lá vendo a sua avó. A avó estava em lágrimas. Estava lá esperando o trem e já não precisava saber mais. Não precisava saber mais além de ver a avó em lágrimas. Aquele sorriso irrigado pelos olhos saudosos lhe faria agitar 1000 bandeiras só para vê-la feliz de novo. Aqui tem alguém falando da situação de estar vendo a avó triste lá, na espera do trem, na estação, provavelmente, numa estação de trem. Então, o que você tem aqui nesse trechinho como predominante? Você tem personagens, né? Certo? Aqui parece ser o neto e a avó, né? Você tem o lugar, certo?
Então aqui, o que a gente tem predominantemente é um texto, é um modo textual narrativo. Beleza? Certinho? Fácil de ver? Legal? Então, 92 tá aí, né? Isso aí é bem mais rapidinho de ver. Isso aí acho que não tinha mistério de enxergar qual era a predominância, não. Tá? Então, 92 tá aí, texto narrativo. Depois, 93. 93 diz: projetos sociais como Bolsa Família ajudam, mas o que deve ser feito, na verdade, é investir mais na educação, buscando assim erradicar a miséria e a existência do trabalho desumano. Bom, vamos lá. O que rolou nesse fragmento? O cara está falando de projetos sociais. Aí cita um deles que é o Bolsa Família. E ele já fala aqui, ó, ajudam. Isso aqui já é ponto de vista dele. Né? Tem gente que vai falar que não ajuda. Né? Isso aqui já é, vou botar ponto de vista não que fica muito grande. Vamos botar aqui, já é a opinião do autor. E ele já entra aqui com um processo de contra-argumentação. Ele já entra com um mais. Né? Ele bota lá que deve ser feito. Na verdade, ele tem uma verdade dentro dele. Né? Ele acredita que o que o cara, né, pensa que é investir mais em educação, é melhor do que projeto social. Né? E aí ele acredita que investindo mais em educação vai erradicar a miséria, vai acabar com a miséria, né, e o trabalho desumano. Bom, enfim, isso aqui também é a opinião dele. Você tem opinião aqui, ele pega uma opinião geral e ele bota a opinião dele, certo? Então é um texto opinativo. É um texto, é um trecho de opinião. Se é um texto de opinião, qual é o modo textual predominante aqui na parada? Hein? Se é um texto de opinião, né? E ele aqui até explica um pouquinho, esse modo textual aqui, predominantemente, é o modo de ser dativo. Tranquilidade de ver? Enxergou a parada? Sim? Beleza, então. 93 está resolvido. Vamos lá para 94? 94 ele diz: na primeira metade do século XX, o mundo conheceu os horrores do nazismo quando a Alemanha, liderada por Adolf Hitler, perseguiu e massacrou os judeus. Bom, aqui ele te localiza no tempo, ele te dá o quesito tempo. Primeira metade do século XX é antes de 1950. Antes de 1950. E aí ele colocou lá, cara, o mundo, ele está te dando aqui lugar, ele já te deu o quesito tempo, certo? Tempo, lugar. Ele disse que conheceu os horrores do nazismo. E o nazismo está relacionado a um lugar mais específico, que é a Alemanha, certo? E aí ele bota lá que foi liderada por Adolf Hitler, ele bota aqui um personagem, e bota duas ações de personagem: perseguir e massacrar os judeus, certo? Então aqui ele faz um resuminho da história. Esse resuminho da história não deixa de ser história. Então, se não deixa de ser história, o que é que a gente teve aqui predominantemente? Isso aqui é comportamento de texto narrativo. É uma história resumidinha, mas é uma história. Ela é rapidinha, né? Porque, claro, o texto é pequenininho, mas é uma historinha, bem breve, bem resumida. Tá claro? Bem pequenininha. Tranquilo? Enxergou aí? Característica do texto narrativo? Ó, tivemos o quesito tempo, quesito lugar, personagem. Eu não botei ali embaixo, mas vamos botar agora aqui, ó. Primeira ação, depois tem outra ação, com primeira perseguição, depois massacre, certo? Então aqui você tem marcas do texto narrativo, componentes do texto narrativo, marcas do texto narrativo, e ele só faz isso, ele não dá opinião sobre isso.
né? A opiniãozinha que ele dá aqui no máximo aparece na palavra horrores, né? Ele já avalia aqui essa historiazinha. Tá claro isso? Tá? Mas ele não discute isso, então não podia ser dissertativo, né? E isso aí não era uma mera descrição, ele não estava só mostrando, definindo a parada. Tá? Beleza? Partiu 95, então? Partiu? Então bora lá. 95. Muitos acreditam ser a violência fruto da profunda desigualdade social de nosso país e baseiam o seu pensamento em um sofisma simplista, né, afirmando que o pobre pratica a violência por ser privado do atendimento de suas necessidades básicas. Bom, vamos lá. Só esclarecendo aí para galera que de repente não sabe, não conhece, e de fato é fácil não conhecer, a palavra sofisma. A palavra sofisma tem a ver com um raciocínio básico, né, e em geral enganoso. Que leva a um engano, tá? Tô botando aqui uma tradução muito simplória, né? Um entendimento muito basiquinho sobre o que é um sofisma. Tá beleza? Só para a gente se localizar. Né? Aliás, ele bota aqui a palavra simplista. Né? Simplista tem a ver com básico. Né? Tá legal? Bom, vamos lá. Ele colocou aqui que muitos acreditam. Ele parte de uma opinião geral. Uma ideia tida como consenso. Ele fala qual é a crença dessas pessoas, que a violência, né, é fruto, isso é, nasce da profunda desigualdade social. Tá, beleza. De nosso país, tá? Nosso país tem desigualdade, tem muita gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro demais, e por aí vai. E ele diz que essa galera baseia o pensamento em um sofisma simplista. Ele está fazendo uma crítica à galera que pensa dessa maneira, né? Afirmando que o pobre, né? Que isso aqui é o raciocínio simplista agora, né? O que é simples para ele? Achar que o pobre pratica a violência por ser privado do atendimento de suas necessidades mais básicas, né? Das suas necessidades básicas. Bom, então aqui o autor está fazendo uma crítica. Ele está aqui dando a opinião dele, né? E ele meio que na verdade ele não dá opinião, ele critica a opinião dos outros, né? Ele critica, ele faz uma crítica da opinião geral. Bom, quando ele faz aqui a crítica da opinião geral, é claro que ele não pensa dessa maneira, ele pensa de outra maneira, que ele ainda não expôs. Mas esse texto aqui tem como pano de fundo, então, fazer o quê? Expressar a opinião. Se tem como pano de fundo já deixar aqui em jogo a opinião dele, esse texto é opinativo. Texto opinativo tem a ver predominantemente com que modo textual? Com o modo textual de ser tativo. Tá claro isso? Certo? Já é quando ele pega aqui a opinião geral, né, e fala já que baseia o seu pensamento em um sofisma simplista, ele já está aqui fazendo a crítica da opinião geral. Tá claro isso? Tá? E é claro, ele não vai pensar dessa maneira, né? Pode até pensar em parte assim, mas não no todo assim. Joia? Ele já deixa no ar que de algum modo ele pensa diferente, né? Em algum ponto aqui ou no todo, né? Do raciocínio que ele diz que muitos têm por aí.
certo? Então 95 foi essa parada aí. Vamos lá, partiu 96? Vamos lá, 96. 96 diz: a questão do desequilíbrio do ciclo hidrológico amazônico, portanto, precisa ser encarada como prioritária pelo poder público e pela própria sociedade. Bom, vamos lá. O que é que rolou aí nesse fragmento? Ele começa aqui botando a questão do desequilíbrio do ciclo hidrológico amazônico. Isso aqui é o tema dele. E só para esclarecer, ciclo hidrológico, hidro tem a ver com água, é o ciclo das águas. E esse ciclo das águas ele vai estar falando de quê? Chuva, certamente, ciclo das chuvas, das cheias dos rios, pântanos, pantanais, e qualquer coisa do tipo, que tem a ver com a questão da abundância e escassez de água, certo? E amazônico ele está aqui localizado num aspecto específico que é a Amazônia. E aí o que o cara diz depois? Ele diz o seguinte, essa questão aí do desequilíbrio do ciclo das águas lá na Amazônia, precisa ser encarada como prioritária. Opa, isso aqui é a opinião do cara, isso aqui é a opinião do autor. E ele diz quem é que deve encarar isso como prioridade. Quem é que deve encarar? Ele diz lá, o poder público e a sociedade. Bom, se temos aqui um fragmento de texto que o autor lá dá a opinião dele sobre a questão do ciclo das águas, quem é que deve tratar isso, disso aí com prioridade, o que você tem nesse momento é que tipo de texto, quer dizer, que modo textual predominante aí na sua frente? Na sua frente você tem aí o modo textual dissertativo. Certo? Tranquilo? Acho que aí 96 não tinha mistério, não. Beleza? Joia, na paz? Então é isso aí. Tá? 96 essa parada aí. Partiu 97? Partiu 97? Vamos lá, 97. Vamos lá, 97 diz o seguinte: depois de ter sido inventada, desenvolvida e difundida, a palavra escrita tem sido abandonada por muitos. Não é de estranhar que prefiram se comunicar por socos e pontapés. Bom, esse é o fragmento, e aí ele está falando do que aí? Ele está focado aqui na questão da palavra escrita. Isso aqui é o tema do maluco aí. E o que ele disse mesmo sobre a questão da palavra escrita? Ele disse que um dia ela foi inventada, certamente foi, foi desenvolvida, foi se aperfeiçoando, e depois foi propagada aí entre os povos, gradativamente. A gente não nasceu escrevendo, não existia papel, não existia caneta, a humanidade não surgiu assim, certo? Isso ao longo do tempo, primeiro escreviam em paredes, pedras, cavernas, não tem aqueles desenhozinhos lá, que a gente vê na arqueologia, na paleontologia, então foi assim, foi muito lentamente, com maior forçazinha ali. A escrita tem a história de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, começou antes, começou bem antes, com algumas formas rudimentares de escrita, mas a coisa ganha um pouquinho mais de força ali, 500 antes de Cristo, ali por volta da época de Platão, e depois vai ainda se propagando muito vagarosamente, tá? A maior parte da população sempre foi analfabeta. Não existia alfabeto, então não podia ser alfabetizada, com o tempo que isso foi sendo criado, e com isso, com o tempo, um ou outro foi se interessando por aprender escritas, e tudo mais, certo? E aí o autor chega e fala assim, que a palavra escrita tem sido abandonada por muitos. Ao dizer já que tem sido abandonada por muitos, ele já está aqui veiculando a opinião dele. Você pode até falar assim, também concordo com isso. Beleza, são só 2 pessoas concordando com isso. Mas eu conheço mais gente que concorda. Beleza, vão ser 3, 4, 5, 10, 20 mil pessoas, sei lá quantas.
Mas é só a opinião, né, de quem está lá pensando dessa maneira, só isso. E ainda ele coloca, não é de estranhar, tem mais opinião aqui, ó, que prefiram se comunicar por socos e pontapés. Ó, isso também é a opinião do autor. Então, nós temos um texto aqui eminentemente opinativo, né? Predominantemente opinativo. E qual é o nome do modo textual predominantemente opinativo? A gente já sabe, tá careca de saber. Exercício para dedéu essa altura do campeonato. Aqui é o modo dissertativo. Tá claro isso? Joia? Beleza? Partiu 98? Partiu 98. 98 diz o seguinte. Deixando 97 aqui ainda aparecendo. Se você terminar de anotar aí, caso esteja anotando junto. 98 diz o seguinte. As noivas já estavam selecionadas. A grande cerimônia organizada. Batismo e casamentos. Ao ler o convite, porém, não desistiu. Não estava preparado para tantas sogras. Beleza. O que é que rolou aí nesse fragmento? Ele disse que tinha lá as noivas sendo selecionadas, quer dizer, já estavam selecionadas. Ia rolar uma cerimônia, né? Qual cerimônia? Batismo, depois casamentos. Aí leu lá o convite. Convite do quê? Do batismo? Casamento? Não sei, não dá para saber aqui nesse trecho. Aí alguém lá não desistiu da parada. Né? Não desistiu o quê? De casar com as noivas? Não sei. Né? De se batizar? Não sei aqui. Não está muito claro, né, nesse fragmento. E aí só diz o seguinte, não desistiu, mas ao mesmo tempo não estava preparada para tantas sogras. Se tinha várias noivas, ia ter que ter várias sogras, né? Necessariamente. Enfim, o texto aqui é muito pequeno, não está claro aqui qual é a da parada, né? De repente o cara está aqui numa encrenca, não sei, né? Ou está numa boa, também não sei, né? Tem lá cheio de noiva, né? De um lado poderia ser visto como coisa boa, né? Do outro lado poderia ser visto como coisa ruim, aí vai de cada um, né? Mas enfim, o que você tem aqui é uma amostragem de fatos que estão acontecendo, né? Noiva selecionada, cerimônia organizada, né? O cara aqui não desiste, não é isso? Só que tem um momento de reflexão, ele não estava preparado. O que você tem aqui? Tem características de fragmento narrativo, né? Porque as noivas são personagens. Tem um cara aqui, no perrengue aqui, ou numa boa, não se sabe, né? Ao certo, porque o texto é muito pequeno. Você tem aqui personagens, né? Tem lá fatos, batismo, casamentos, né? Você tem fatos aqui. Deixa eu só mudar de cor para não embolar depois com a cor da resposta. Você tem aqui personagens, você tem aqui fatos, você tem aqui no final outro fato, tem aqui a leitura do convite, fato, uma ação mais outra ação. Quando eu tô botando fato aqui é a ação, mesma coisa, tá? Tem uma ação, depois outra ação, aqui, vamos botar ações que fica melhor, certo? Aí tem um momento de reflexão da personagem, aqui, não estava preparado para tantas sogras, reflexão da personagem, ou do personagem, certo? Então aqui, o que rolou é de você ter na sua frente um fragmento de texto predominantemente o quê? Esse fragmento é predominantemente narrativo. Tranquilo? Ele é predominantemente narrativo. Tá? Tem aí os componentes típicos, clássicos de um texto narrativo, nesse fragmentozinho de texto aí. Beleza? Foi?
Então, 98 fechou. 99. Nesse contexto, a aplicação de multas severas aos que promoveram o desmatamento ilegal seria imprescindível para a preservação da floresta. Bom, o que rolou aí nesse fragmento? Nesse contexto, ele não diz exatamente qual contexto, isso aí é a continuação de um texto. Tá. Ele fala aqui da aplicação de multas. Né? Multas severas em relação a quê? A desmatamento ilegal. Então ele está falando de desmatamento ilegal, né? E multas, isso aqui é o tema. Né? Mas quando ele já bota aqui multas severas, ele já está aqui rascunhando o quê? O traço da opinião dele. Né? Ele acha que quem desmata de maneira ilegal tem que receber multa severa. E ele diz ainda mais, ó, seria imprescindível. Porra, aqui ficou mais claro ainda. Né? Aqui está mais clara ainda a opinião dele. Seria imprescindível, seria extremamente necessário. Mega necessário. Necessário, fundamental. Enfim, para a preservação da floresta. Aí ele diz no que seria imprescindível. Ele fala, o desmatamento tem que ter a ver com floresta. Então, qual foi a característica predominante nesse fragmento 99? Predominantemente, tivemos aqui um tema, o cara dando opinião sobre esse tema. Isso é marca predominante de que tipo de texto? O dissertativo. Tava mole de observar isso, certo? Aqui você vê tema, você vê a tese, certo? Tranquilo? Já o esboço da tese do cara, a opinião principal dele, beleza? Tranquilo? Legal? Então 99 foi essa parada aí, partiu frase 100. Na 100 a gente tem o texto dizendo o seguinte: havia várias noites que não dormia bem. A cama se tornara castigo, o travesseiro tortura, os ruídos da noite ganharam toda a atenção. Era trabalho, mudança, estudos, dinheiro. Bom, esse é o fragmento que a gente tem aí. E aí o que ele já te mostra aqui? Havia várias noites, ele já está localizando você no tempo, que não dormia bem. Tem um personagem aqui, certo? Tem personagem aqui, o cara que não dormia bem. Aí ele vai te localizando alguns objetos. A cama se tornara castigo, travesseiro, tortura. Bom, se falou de cama e travesseiro, ele te mostra o lugar. Você está em qual lugar aqui? Ele está te mostrando provavelmente um quarto. Inicialmente, cama e travesseiro estão no quarto. Tranquilo? E aí ele diz aqui que os ruídos da noite ganharam toda a atenção. E o cara estava com alguns incômodos. Quais eram os incômodos? Trabalho, mudança, estudos, dinheiro. Certo? Tranquilidade? Ele está aqui tentando justificar, talvez aqui, por que o cara focou em não dormir. Por que ele não estava conseguindo se focar em dormir tranquilamente. Em função de quê? Dos ruídos da noite, e os ruídos eram não só ruídos de barulho, Parece que os ruídos eram justamente o trabalho, a mudança, os estudos, o dinheiro, um ruído, digamos assim, psicológico, Que a pessoa fica lá preocupada, pensando um monte de coisa, são ruídos mentais que atrapalham a dormir, por isso o cara não dormia bem, Enfim, o que temos aqui predominantemente? Ora, tivemos personagem, como é que estava aqui o personagem se comportando, o lugar em que estava esse personagem, qual era o problema psicológico e físico dele, O físico era não dormir bem, o psicológico parece que era a questão do trabalho, as mudanças, estudo, dinheiro, essa parada toda aí. Já então, esse modo textual predominantemente, no fragmento 100, é o modo textual narrativo. Valeu? Fechou? E fechamos aí a bateria dos modos textuais. De avaliar os 3 modos textuais predominantes: o descritivo, o narrativo e o dissertativo. Valeu? Qualquer dúvida, reveja o vídeo.
né? Vê com atenção, devagarzinho. Às vezes a gente não pega de primeira mesmo, normal, né? Vai lá e volta de novo e ouve a explicação de novo. Tranquilo? Fui.